Fala galera do Mais Natação, beleza? Aqui quem fala é o professor Luiz Roberto e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 passos para você se tornar um professor. Como é que eu cheguei no tema desse vídeo? O ano passado eu recebi o contato de um seguidor que ele queria ser professor de natação e ele me perguntou como que ele faz para ser professor de natação. E aí eu respondi para ele e é isso que eu vou falar agora para você. São 4 passos que você deve seguir para você se tornar um professor de natação. Pode ser que você já seja um professor de natação e não seguiu esses passos. Pode ser que você aí desse lado é um estagiário e quer se tornar um professor de natação de qualidade. Então vamos lá, vamos ver quais são esses passos agora. 4 passos para ser um professor de natação. Vamos lá. Passo 1, disposição. Você tem que saber que você vai passar muito tempo na água e a água desgasta. Então você precisa entender alguns cuidados que você precisa ter com a sua pele, com o seu cabelo e principalmente com seus órgãos genitais. E aqui falando em específico, algumas mulheres vão ter maiores problemas ginecológicos. Então é importante que você faça acompanhamento médico e sempre deixe bem claro que você trabalha numa profissão insalubre, ou seja, a sua profissão exige o contato com produtos químicos, com gases, e isso vai acarretar alguns efeitos no seu corpo, como queda de cabelo, ressecamento de pele e infecções nos órgãos genitais. Segundo passo é conhecimento. Entenda tudo que envolve ensinar a nadar. As formas de nadar, que nós temos aí as formas competitivas e as não competitivas. Quando a gente pensa em natação, basicamente a gente pensa no nado crawl, no nado costas e no nado peito. Outro ponto que você precisa ter consciência quando você vai se tornar um professor de natação são as propriedades físicas da água. Muitos professores esquecem, por exemplo, do empuxo, da pressão hidrostática, principalmente se você é um professor de natação e de hidroginástica. Então eu recomendo que você estude as propriedades físicas da água. Outro ponto que você precisa aprender é tudo que você puder sobre a aprendizagem. Ou então, como é que eu ensino, como é que o indivíduo aprende, principalmente aprende uma habilidade motora. Eu preciso ter conhecimento sobre desenvolvimento motor. Como é que meu cérebro trabalha para me desenvolver da forma que eu consiga me locomover da melhor forma. É preciso que você tenha esse conhecimento. E, para fechar, conhecimentos de biologia. Quando eu coloco biologia, é entender o indivíduo. Então, entender sobre o corpo humano, os músculos, os ossos e tudo que envolve a nossa biologia. Terceiro passo é a regulamentação. Então, o que a lei diz a respeito da profissão de ser professor de natação? Então, a primeira coisa a respeitar a lei é um curso de educação física, procurar uma faculdade que tenha um título de bacharel. Se você for numa faculdade tenha apenas o título de licenciatura, isso não vai garantir você a trabalhar com natação nas academias. Só vai possibilitar você a trabalhar na área escolar. Então você precisa ir numa faculdade e pesquisar cursos que tenha bacharel em educação física. O segundo ponto importante sobre a regulamentação é que você precisa ter o CREF, que é um registro lá no Conselho Regional de Educação Física. Isso é lei e você precisa. Se você não tiver esse registro, você está cometendo o crime de exercício ilegal da profissão, que pode acarretar, inclusive, até em prisão. Outro ponto, mas aí é opcional, é você fazer uma pós-graduação. Então, depois que você fez o curso de Educação Física, que você já tem o CREF, você pode procurar uma faculdade e fazer um curso de pós-graduação. Por que eu coloco que é opcional? Porque só o fato de você já ter o bacharel e já ter o CREF já te garante o direito de dar aulas de natação. Mas se você tiver um curso de especialização, que são as pós-graduações, você vai sair muito na frente de muito professor, porque lá você vai aprender de forma mais específica tudo que envolve o meio aquático e as aulas de natação. Quando eu falo meio aquático, incluo aí polo aquático, hidroginástica e entre outros. Quarto e último passo, tá? Mas antes de eu discorrer
sobre esse passo, eu gostaria que você deixasse o seu like aqui embaixo, se você está gostando desse vídeo, e se inscrevesse aqui no canal e não esquecesse das notificações, tá bom? É muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Inclusive, se você tem algum amigo que está querendo fazer educação física, eu recomendo que você compartilhe esse vídeo com ele e eu conto com você em compartilhar esse conteúdo. O quarto passo é para você se atualizar constantemente e para isso você vai ter que ter 3 medidas para você ter sucesso. A primeira medida é se atualizar através de livros e artigos científicos. Nós temos aí pró e contras com relação a essa medida. Um dos prós é que você sempre vai ter uma autoridade no assunto falando aquele tema, isso mais específico com livros e artigos científicos, e isso te possibilita ter maior conhecimento sobre alguns aspectos que envolvem a área. O contra é que normalmente um livro ou um artigo científico às vezes demora 1 ano, 2 anos para ser publicado. Então, nesse tempo que esse livro ou artigo científico demorou para ser publicado, que você demorou esse tempo para ter acesso a essa informação, pode ser que tenha mudado as informações com relação à área, mas de qualquer forma é um meio, uma medida de você ter conteúdo de forma a ter muito mais qualidade. A segunda medida são cursos, e aí a gente tem a opção de ter o online e a gente tem a opção de ser presencial. O presencial eu coloquei até em vermelho porque ele vai linkado aí com a nossa terceira medida, que é o networking. Networking significa troca de experiências profissionais, ou então uma rede profissional. Eu vou até contar uma situação que aconteceu comigo. Não sei se você sabe, eu moro na cidade de Osasco, em São Paulo, mas é considerado uma cidade de interior. Então, se você não conhece Osasco, vale a pena você conhecer. O que acontece? Aqui as academias são de médio a pequeno porte. As academias grandes, de grande renome, ainda não chegaram aqui na cidade. E o que acontece? Eu estou agora dando aula numa academia muito grande na cidade de São Paulo. Isso me possibilita contato com outros núcleos de professores. Quando você muda o núcleo de professores, quando você tem um contato profissional, quando você tem essa troca de informações com outros professores que tiveram outras experiências, faz com que as suas aulas melhorem. Então, por isso que eu recomendo aqui você fazer cursos presenciais também. Não fique limitado a cursos online. Procure cursos presenciais para você ter trocas de experiência. E para fechar, eu queria deixar aqui as minhas redes sociais e aproveitando, te fazer um convite para assistir algum outro vídeo meu aqui que o YouTube provavelmente está recomendando para você, tá bom? Então é isso daí, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esquece, se inscreva no canal e ative os sininhos para as notificações. A gente se vê no próximo vídeo, valeu e até mais!